Então a gente vai começar a voltar para as anotações, para a lista dessa parte do texto que eu falei que era mais complexa, que é essa parte aqui onde é que está a, a frase de efeito e a palavra-chave, se lembra? Ok, vamos lá então. Então aqui tem escrito: ainda há dúvidas, porém, sobre como será a aplicação prática da resolução, ok? Então, como a gente consegue perceber, esse daqui é o problema, o maior problema dessa questão aqui de publicidade infantil. Como vai ser a aplicação, que é a palavra-chave. Associações de anunciantes, emissoras e revistas de empresas de licenciamento e fabricantes de produtos infantis criticam a medida e dizem não reconhecer a legitimidade constitucional da Conanda para legislar sobre a publicidade e para impor a resolução tanto às famílias quanto ao mercado publicitário. Ok, então, foi aprovada a resolução, porém com problemas de aplicação e problemas constitucionais, pelo jeito, porque se a legitimidade não tem legitimidade constitucional, então tem que ser feito um acordo entre a Conanda e o CONAR para tentar encontrar uma maneira de tentar criar parâmetros para esse tipo de marketing, mas sem ferir a Constituição. E aqui também a gente pode abrir um parênteses, um parênteses para falar sobre se a lei é algo que realmente sempre foi justo, né? Dá para colocar aqui, a lei sempre foi justa. Porque, às vezes, por exemplo, existia há 128 anos atrás, era legal ter um escravo. Hoje em dia a gente vê que ter escravidão não é uma coisa justa. Então, toda vez que tiver uma mudança dentro das leis, vai ter um pouco vai enfrentar esse tipo de problemas e tu vai ter que tentar encontrar um caminho para resolver isso, né? Além disso, também defendem a autorregulamentação pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Já seria uma forma de controlar e evitar abuso. Okay? O que os empresários dizem aqui? Aqui é a parte do parágrafo que defende qual é a visão dos empresários, entendeu? Que vão ser afetados por essa medida. Então, aqui fala que o único problema em relação a isso seria encontrar uma maneira legal de trabalhar com essa resolução que foi aprovada, entendeu? Aqui na parte de baixo, do texto 2, a gente vê que em vários outros países de todo o mundo, como se países desenvolvidos, como por exemplo Noruega, Suécia, Reino Unido, Irlanda, Canadá, todos eles estão migrando para isso, para ter uma regulamentação em relação ao marketing infantil. Só aqui no Brasil e nos Estados Unidos é que o mercado regulariza isso direto com o governo. E daí vem uma pergunta também, que será que os empresários negociando direto com o governo vão levar em consideração o que é melhor para as crianças ou o que é melhor em consideração ao bolso deles, entendeu? E a gente pode ir lembrando de coisas e ir anotando. Por exemplo, a intenção dos empresários é a melhor? Por exemplo, ou é lucrar, vírgula, ou é lucrar. Então, medidas têm que ser tomadas em relação a isso. O texto 3 fala o seguinte, e tu vê que a diferença por exemplo, aqui nesse texto que fala sobre a Constituição, ele foi tirado do site da BBC. Esse daqui foi tirado do site Folha. Então, até então são plataformas de notícias que são respeitadas. Só que aqui tem uma citação de um livro, A Criança e o Marketing. Então, quer dizer que tem gente que já tem, defende esse tipo de coisa, já tem um posicionamento, provavelmente são psicólogos ou psicopedagogos e tal, que falam, mas essa parte aqui é interessante, que ele não está defendendo as crianças, mas como que ele defende? Olha só. Precisamos preparar a criança desde pequena para receber as informações do mundo exterior, para compreender o que está atrás da divulgação de produtos. Só assim ela se tornará um consumidor
do futuro. Então, ele está falando sobre consumismo aqui, como consumir com consciência. Ok? Provavelmente em relação a menos é mais, e essa onda de minimalismo que está vindo e tarará. Aquele capaz de saber o que, como e por que comprar, ciente de suas reais necessidades. E que a gente consegue colocar em xeque se as crianças realmente entendem quais são as necessidades delas. As crianças entendem suas reais necessidades? E várias coisas vêm na minha cabeça quando por exemplo, o mundo se encaminhando por um consumismo mais consciente. Consumismo consciente. E essas coisas. Ok, li o livro e agora cheguei a várias conclusões. Por exemplo, cheguei à conclusão que foi aprovada a lei, mas tem problema... Foi aprovada uma resolução, mas tem um problema constitucional nela. Mesmo assim, vários outros países estão fazendo esse movimento. Significa que isso é importante. E também vejo aqui mostra a necessidade de se repensar a parte assim, consumista do comportamento das crianças e dos adultos, né? E também a gente consegue colocar que esse tipo de criança vai ser um adulto no futuro e vai ser um problema, né? Adultos consumistas. Ok. Anotado tudo isso daqui, a gente vai fazer o seguinte movimento, que é se perguntar... Todo texto ele vai ter dois lados. Pode estar a favor da publicidade infantil, pode estar contra a publicidade infantil. Tem que escolher um dos lados para defender. E, por exemplo, se for falar de maus tratos aos animais, ou se tu for falar qualquer coisa, tu pode dizer que, apesar desses maus tratos ser ruins, é necessário que façam testes nos laboratórios, parará. Tu pode, por exemplo, em relação até aos dados, desde que não fira os direitos humanos, pode defender qualquer coisa. E quando tu olha a lista de coisas que tu escreveu aqui, que os teus pensamentos te levaram a escrever, aí tu consegue ver que qual dos dois lados tu vai defender, que é o passo 3. Qual dos dois lados eu defendo? Ok? Então, tu vai atuar, na verdade, nessa dissertação, tu vai atuar como um advogado de uma das partes e mostrando argumentos do porquê tu defender aquele lado. E essa é a questão que faz o teu texto ficar coeso, e a coesão vai te dar bastante pontos, porque ela é uma das habilidades que tu tem que ter dentro da redação que vão ser avaliadas, né? Ok, digamos que eu decidi qual dos dois lados que eu defendo a proibição do marketing infantil, tá? Proibição do marketing infantil. Ok. Digamos que seja isso, ok? Não precisa ser necessariamente, pode ser qualquer coisa que tu queira. Daí, depois disso, a gente vai fazer o quarto movimento da tese, que é tu responder por que você acha certo isso e por que é importante. Por que é certo e por que é importante. Quando tu responder isso daqui, por que essa tua posição é certa e por que ela é importante, a resposta disso daqui, dessa pergunta, vai ser a tua tese. Pronto. 80% da tua redação tá aí, só que tu precisa conseguir entender o que o Enem quer que tu faça, tá? Se ela é importante e tu defende ela, tu vai ter que encontrar um meio de conseguir resolver esse problema em relação à aplicação. Agora tu vai ter que pensar na aplicação, entendendo como aplicar essa resolução, tu vai ter a tua intervenção, que vai ser a conclusão, ok?